Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te pedimos a tua bênção para esse estudo que vamos estar falando, compartilhando nesse momento. Que o teu Espírito Santo possa nos dar a condição de entender e de aplicar na nossa vida tudo aquilo que vem através da tua palavra, dos teus ensinamentos. Nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos a mais um tema com base na palavra de Deus. Hoje o nosso tema é olhando para nós mesmos. Olhando para nós mesmos. Pois é, nós vamos começar com um versículo que o apóstolo Paulo, quando estava instruindo a igreja de Coríntios sobre a ceia, o momento da ceia do Senhor, então ele fala lá no versículo de número 28, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E eu quero pegar somente essa primeira parte do versículo que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que o apóstolo Paulo estava nesse momento instruindo sobre a ceia? Ele põe esse ensinamento, essa exortação, essa palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o apóstolo Paulo, ele era judeu e ele era um fariseu, um homem do sinédrio, um homem importante do sinédrio, e como fariseu ele vivia olhando, julgando, medindo a vida das pessoas. Olhando pela lei, por tudo aquilo que a Torá ensinava, então ele estava sempre medindo, por isso que ele perseguiu a igreja, por isso que ele perseguiu os servos de Deus, porque ele estava sempre medindo, e ele media não somente aqueles que não eram judeus, mas que estavam seguindo a Jesus, mas principalmente os judeus, porque ele era um homem da lei. Então ele vivia examinando, medindo, olhando o comportamento das pessoas e exortando. Então agora aqui, como servo de Deus, como um homem que teve uma experiência com Jesus e começou a aprender o evangelho de Jesus e nasceu de novo, então ele agora fala com a igreja do Senhor Jesus: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é hora de você examinar a vida de ninguém. Nós temos que examinar a nossa vida, não é? A nós mesmos. Então, por quê? Porque nós temos uma grande facilidade de olhar sempre para os lados e dificilmente olhamos para dentro de nós mesmos. Nós temos uma facilidade de ver sempre os erros das pessoas e ver o comportamento das pessoas e muitas vezes esquecemos do nosso comportamento, das nossas atitudes, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Nós temos uma facilidade muito grande de ver os outros, mas não a nós mesmos. Então ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós vamos lá no ensinamento de Jesus, no capítulo 7, do versículo 3 a 5. O capítulo 7 é uma continuidade do capítulo 5, que são as bem-aventuranças. Jesus estava sentado com os discípulos e com uma multidão, ensinando para eles como que eles deveriam viver, quais seriam os princípios de vida baseados nas boas novas do seu evangelho, naquilo que ele estava ensinando, não nas leis, mas nas boas novas, no evangelho do reino de Deus. Então, no capítulo 7, do versículo de 3 a 5, ele fala assim: por que repara no cisco que há no olho do teu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Por que você fica olhando aquele cisco que está no olho do irmão quando você tem uma trave no seu olho? Aí ele fala aqui: como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco no teu olho, quando há uma viga bem maior no teu? Aí ele conclui dizendo: hipócrita, tira primeiro a viga que está no teu olho, e então verás melhor para poder tirar o cisco no olho do seu irmão. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a todos os que o ouviram para primeiro olhar para si mesmo e ver
que muitas vezes o nosso problema é bem maior do que o próximo, do que o problema do próximo, daquela pessoa que está do nosso lado. Às vezes nós ficamos olhando os problemas dos outros e achando que é grande demais, quando o nosso às vezes é muito maior. Então Jesus falou: por que você está olhando para o cisco no olho do teu irmão quando tem uma trave, tem uma madeira grande no teu olho? Tira primeiro a trave do seu olho, tira primeiro a viga do seu olho, para depois olhar o cisco no olho do seu irmão. O capítulo 7 de Mateus começa dando uma exortação muito séria. Ele está falando aqui do cisco no olho do irmão, que as pessoas ficam olhando, mas ele começa dizendo no capítulo 7, os versículos 1 e 2, ele fala assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis também julgados. E com a medida com que medirdes os outros, vos medirão também. Nós esquecemos que nós ficamos medindo o comportamento das pessoas e a vida das pessoas, mas que nós também seremos medidos. Ou seja, a forma como agimos com o próximo, outros agirão conosco também. Precisamos estar bem cientes desse retorno quando achamos que podemos julgar, falar, comentar, acusar, condenar alguém. Vai sobrar para todo mundo. Será que estamos totalmente corretos e tão seguros para ficarmos observando o cisco no olho do nosso irmão ou do nosso próximo? Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins, não é? Todos nós temos coisas que são corretas e temos falhas na nossa vida. Como é que nós temos olhado para dentro de nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa forma de pensar, de agir, de julgar? Como é que nós temos olhado para nós mesmos? Será que é da mesma forma que nós olhamos para os outros e às vezes julgamos os outros? Lá na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Jesus estava ensinando princípios, e ele está falando que nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes. Não é apenas para decorar, para memorizar e para julgar os outros, mas para praticar, não é? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando não examinamos a nós mesmos para estarmos cientes do nosso comportamento e da forma como levamos a nossa vida, perdemos a chance de sermos transformados e moldados pelos ensinamentos de Jesus. Não passamos de religiosos cheios de manias e de julgamentos. O nosso testemunho como crentes passa a ser apenas algo mentiroso, camuflado. E, na verdade, nós não nascemos de novo. Temos um comportamento de uma pessoa que não nasceu de novo, como o apóstolo Paulo, que deixou de ser um juiz, de ficar julgando, examinando a vida dos outros, para examinar a si mesmo. Quanto mais demoramos a examinar a nós mesmos, perdemos a chance de ter uma genuína conversão. E o pior, muitas coisas que condenamos na vida dos outros, na verdade, é o que temos no nosso interior. E não temos coragem de encarar, de lidar, de tratar, de ser curado e muito menos de mudar. Muitas vezes é um reflexo. Muitas vezes nós temos raiva de alguma coisa na vida da pessoa quando nós temos isso mesmo. O mesmo tipo de comportamento, e aquilo está lá dentro de nós. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 14 a 15, na parábola do semeador,
Quando os discípulos perguntam por que o senhor pregou sobre parábola, fala sobre parábola, então Jesus fala assim, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Toda pessoa que vive julgando as outras é uma pessoa que ela não olha para si mesma e que ela não quer ser curada daquelas dificuldades que ela tem internamente. Ouve, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Porque o seu coração é duro, é duro. É duro para julgar, é duro para condenar, é duro para ficar medindo a vida das pessoas e é duro para examinar a si mesmo, porque não quer mudar, não é? O coração dessas pessoas está endurecido porque não querem ser curadas, não querem se converter nem ser curadas. Existem milhares de pessoas que sabem exatamente dos seus problemas e conflitos pessoais, interiores, conhecem a palavra de Deus, frequentam cultos, estudos, seminários, cursos, procuram conselheiros, psicólogos, terapeutas, médicos, profetas, falam das suas dificuldades internas para tantas pessoas, mas não falam para si mesmas, não examinam a si mesmas. Todo mundo tem culpa, menos essas pessoas, menos elas. Não é? Passam anos tratando de algo que elas mesmas não querem tratar e muito menos mudar. Por isso, nunca mudam, nunca nascem de novo, nunca se tornam uma nova criatura. Estão sempre examinando a vida dos outros, mas não a si mesmos. Uma grande parte da dificuldade que temos de conviver com outros ou com determinadas pessoas que nos causam rejeições e antipatias, muitas vezes tem a ver com aquilo que está oculto dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa, dentro de si mesma, e que não queremos tratar, porque não temos coragem de mexer, de enfrentar, muito menos de confrontar, para ser tratado e curado. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, a primeira parte do versículo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Vamos parar de ficar examinando a vida dos outros, mexericando, fuxicando, querendo saber da vida dos outros. Você gosta quando as pessoas ficam fuxicando sobre a sua vida? Eu não gosto. Então eu não tenho que ficar fuxicando a vida de ninguém. Não tenho que ficar medindo a vida de ninguém. Nós não queremos isso para nós, por que vamos fazer isso com os outros? Lá em Isaías, capítulo de número 57, perdão, versículos 18 e 19, diz assim: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guardarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz para os que estão longe e a paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. O Senhor quer nos sarar, quer nos curar, quer nos limpar, para que quando venhamos a fazer uma análise de nós mesmos, nós estejamos lavados e purificados com o sangue de Jesus. Com a consciência limpa, sem culpa, sem mancha sobre a nossa vida.
Lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a fazermos, cada um de nós, a fazer um exame de consciência, olhar para si mesmo, pedir a Deus o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados, confessar os nossos pecados para sermos purificados através do sangue de Jesus e não ficarmos examinando a vida de ninguém. Porque se nós formos curados internamente, todo o nosso corpo será santo e consagrado ao Senhor. Vamos examinar a nós mesmos, para que nós sejamos curados, abençoados e possamos ser usados por Deus da melhor maneira possível e não viver acusando, medindo e julgando a vida de ninguém. Vamos olhar para nós mesmos, vamos examinar a nós mesmos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.